Existem crimes que assustam pelo que acontece, mas existem outros que assustam pela pergunta que deixam para trás. Como alguém chegou a esse ponto? Em uma tranquila comunidade da Flórida, uma família que parecia levar uma vida comum seria destruída por uma tragédia que ninguém imaginava. 3 pessoas seriam encontradas mortas dentro da própria casa. Não havia uma invasão evidente, não havia um suspeito óbvio, mas havia uma pessoa que poderia ajudar a explicar tudo. O único membro daquela família que ainda estava vivo, o filho, Grant Amato. O que os investigadores descobriram nos dias seguintes revelaria uma história envolvendo dinheiro, uma obsessão criada pela internet e uma sequência de acontecimentos que terminaria em um dos casos criminais mais chocantes da Flórida. Oi, voltei. Bom, para quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas, meu nome é Monique, aqui eu conto casos criminais reais de todo mundo. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, vem comigo até o final do vídeo. Se você gostar, você se inscreve no canal e vem fazer parte da nossa comunidade do Criminal Sunday. E não esquece de dar o like, porque isso ajuda bastante a divulgação do canal e a gente está na meta de crescer esse canal. Então, se você quer vir junto comigo, deixa aqui um comentário, diz que se inscreveu, que eu vou sempre agradecer vocês pelo carinho, pela força que vocês estão me dando. No último vídeo foi a mesma coisa, vocês estão comigo e eu sei que a gente vai conseguir crescer esse canal juntos. Sem mais, let's go, que eu vou te contar essa história. Bom, para entender o caso Grant Amato, precisamos voltar para Chuluota, na Flórida. Uma comunidade pequena, tranquila e muito diferente dos grandes centros urbanos americanos. Um lugar onde muitas pessoas buscavam justamente aquilo que parecia existir ali: paz, segurança e uma vida longe dos grandes problemas. Era nesse cenário que vivia a família Amato. Chad Amato era médico radiologista, um profissional dedicado, conhecido por sua carreira e pela estabilidade que havia construído ao longo dos anos. Sua esposa, Margaret, também trabalhava na área da saúde. Juntos, eles criaram 2 filhos. Cold era o filho mais velho. Ele seguia uma carreira na área de enfermagem e era descrito por pessoas próximas como alguém tranquilo e ligado à família. O filho mais novo era Grant. Aos 29 anos, Grant também havia escolhido trabalhar na área da saúde. Para quem observava sua vida de fora, ele parecia apenas um jovem passando por dificuldades comuns da idade. Mas nos meses que antecederam a tragédia, algo começou a mudar. E no início, ninguém imaginava que aquela mudança teria consequências tão devastadoras. Então, na manhã do dia 25 de janeiro de 2019, uma ligação levaria policiais à residência da família Amato. Pessoas próximas estavam preocupadas. Tentativas de contato não tinham respostas. Algo estava errado. Quando os policiais chegaram à casa, por alguns instantes tudo parecia normal. Nenhum sinal evidente de invasão, nenhuma indicação clara do que havia acontecido, mas dentro da residência encontraram uma cena que mudaria aquela comunidade para sempre. Chad Amato, Margaret Amato e Cold Amato. Os 3 estavam mortos. A pergunta agora era inevitável. Quem teria motivos para fazer aquilo? Os investigadores começaram a procurar respostas, e uma das primeiras pessoas que precisavam ouvir era alguém que conhecia aquela casa melhor do que ninguém. Grant Amato. Bom, quando os investigadores começaram a reconstruir a vida de Grant Amato, eles perceberam que a história daquela família não começava no dia do crime. Ela começava meses antes, porque muitas vezes uma tragédia não aparece de repente. Ela é construída através de pequenos sinais que, naquele momento, pareciam apenas problemas passageiros. Pessoas próximas começaram a perceber mudanças no comportamento de Grant. Ele passou a se afastar mais da família. Passava longos períodos conectados ao computador. Sua rotina começou a girar cada vez mais em torno da internet. No início, poderia apenas parecer um hábito ali. Afinal, milhões de pessoas passam horas online, né? Todos os dias. Mas para a família Amato, havia algo diferente.
Aquele comportamento começou a afetar sua vida financeira, sua rotina e principalmente sua relação com os pais. Chad e Margaret começaram a perceber que havia algo prendendo a atenção do filho de uma maneira que eles não conseguiam compreender. E quanto mais tentavam entender, mais percebiam que Grant estava vivendo uma realidade que existia principalmente dentro de uma tela. Bom, foi através da internet que Grant conheceu Sylvie, uma modelo que fazia transmissões ao vivo em uma plataforma de conteúdo adulto. Para muitos usuários, esse tipo de interação representa apenas uma forma de entretenimento, uma conversa, uma conexão momentânea, mas, segundo a investigação apresentada posteriormente no julgamento, para Grant, aquilo começou a representar algo muito maior. Ele acreditava que existia uma ligação especial entre os dois. Aos poucos, aquela relação virtual passou a ocupar um espaço cada vez maior na sua vida. O tempo, a atenção e principalmente o dinheiro. O que para outras pessoas poderia parecer uma interação online, para Grant se tornou algo pelo qual ele estava disposto a fazer grandes sacrifícios. E foi nesse momento que começou um conflito que mudaria completamente a história daquela família. Porque enquanto Grant acreditava estar construindo uma conexão importante, seus pais começaram a perceber que estavam perdendo o filho para uma realidade que eles não conseguiam alcançar. Com o passar do tempo, a preocupação da família deixou de ser apenas emocional. Ela se tornou financeira. De acordo com as evidências apresentadas pela acusação, Grant teria gasto uma quantia próxima de $200 mil relacionada a essa obsessão. Um valor que não correspondia à sua realidade financeira, sabe? Para Chad e Margaret, o problema não era apenas o dinheiro perdido, era perceber que o filho parecia incapaz de enxergar a gravidade da situação. Eles tentaram conversar, tentaram estabelecer limites, tentaram fazer com que Grant entendesse que aquela situação estava destruindo sua própria vida. Mas havia uma diferença fundamental entre a forma como cada lado enxergava aquilo. Para os pais, eles estavam tentando salvar o filho de uma situação perigosa. Para Grant, segundo a acusação, eles estavam tentando impedir algo que ele considerava importante na vida dele. E essa diferença de percepção criou uma distância cada vez maior dentro daquela casa. O que começou como uma preocupação familiar estava se tornando em um conflito que ninguém sabia como resolver. Mas Chad e Margaret ainda acreditavam que poderiam ajudar o filho. Eles ainda sabiam que aquela seria uma das últimas tentativas de impedir que a situação saísse completamente do controle. Durante meses, Chad e Margaret tentaram lidar com um problema que estava crescendo dentro da própria casa. Eles queriam acreditar que aquela era apenas uma fase, que Grant perceberia o impacto de suas escolhas, que ele conseguiria retomar o controle da própria vida. Mas a situação continuava se agravando. Segundo a investigação apresentada posteriormente no tribunal, os pais decidiram tomar medidas mais firmes. O apoio financeiro seria interrompido. Grant precisaria assumir as consequências das próprias decisões. Para Chad e Margaret, aquele limite era uma tentativa de ajudar o filho. Era uma forma de dizer: nós amamos você, mas não podemos continuar permitindo que isso destrua sua vida. Mas naquele momento ninguém sabia como Grant interpretaria aquela decisão. Ninguém sabia o que acontecia dentro da mente dele. E ninguém imaginava que aquela conversa seria vista mais tarde como um dos momentos mais importantes de toda a investigação. Então, depois daquele período de conflitos familiares, a rotina da Casa Mato continuou, pelo menos aparentemente. Para quem olhava de fora, aquela ainda era apenas uma família, enfrentando problemas internos. Mas, dias depois, tudo mudaria. Na manhã de 25 de janeiro de 2019, uma ligação levaria a polícia até a residência dos Amato. Dentro daquela casa, os investigadores encontraram uma cena que transformaria uma preocupação familiar
em uma investigação de homicídio. 3 membros da família estavam mortos. E agora a pergunta não era mais apenas como ajudar Grant. A pergunta era: o que aconteceu naquela casa? Pouco depois da descoberta dos corpos, Grant Amato sentou-se diante dos investigadores. Naquele momento, ele ainda era o filho que havia perdido os pais e o irmão. A polícia precisava ouvir sua versão. A sala era simples, uma mesa, algumas cadeiras, uma câmera registrando cada palavra. Os investigadores começaram fazendo perguntas básicas. Queriam saber onde Grant estava, o que havia feito. Quando percebeu que algo estava errado, eles não começaram com acusações. Começaram ouvindo, porque em uma investigação, a primeira versão de uma pessoa pode revelar muito. Não apenas pelo que ela conta, mas também pelos detalhes que precisam ser confirmados. Conforme o depoimento avançava, os investigadores começaram a comparar as respostas de Grant com outras informações que já possuíam. Horários, registros, evidências, e foi nesse momento que a investigação começou a mudar de direção. No início da investigação, Grant Amato era visto apenas como uma das pessoas ligadas à tragédia. Ele era o filho que havia perdido os pais e o irmão. A pessoa que poderia ajudar os investigadores a entender o que tinha acontecido naquela casa. Mas, conforme a polícia começou a analisar sua vida nos meses anteriores ao crime, uma outra história começou a aparecer. Uma história que não estava na cena do crime. Estava nos registros deixados pela rotina de Grant. Computadores, celulares, mensagens, movimentações financeiras. Aos poucos, os investigadores começaram a reconstruir uma parte da vida de Grant que, segundo a acusação, havia se tornado o centro de todos os seus problemas. A relação virtual com Sylvie, os gastos, a dependência emocional e o conflito que isso causou dentro daquela família. Mas as investigações ainda precisavam responder à pergunta mais importante: ter um motivo seria o suficiente? A resposta era não. Para levar alguém a julgamento por assassinato, era necessário mostrar como aquela pessoa estaria ligada ao crime. E foi então que os investigadores começaram a reconstruir os acontecimentos daquela manhã. Durante o julgamento, os promotores apresentaram aos jurados a teoria de como acreditava que a tragédia aconteceu. Segundo a acusação, o crime não teria sido um acontecimento aleatório. Ele teria sido resultado de uma sequência de acontecimentos que vinha crescendo há meses. Um conflito familiar, uma pressão financeira e o medo de perder aquilo que Grant considerava essencial para continuar mantendo aquela vida que havia construído. De acordo com os promotores, na manhã de 25 de janeiro de 2019, Grant teria permanecido na residência enquanto seus pais estavam dentro de casa. A acusação afirmou que Chad, Margaret e Cody foram mortos por disparos de armas de fogo. Os investigadores também destacaram que havia sinais de que um desconhecido tivesse invadido a residência. Para a promotoria, isso era uma parte importante da narrativa. A pessoa responsável teria sido alguém que conhecia a casa, tinha acesso ao local e fazia parte daquela família. Mas havia algo que tornava esse caso ainda mais difícil de compreender. A acusação não estava apenas tentando provar quem teria cometido o crime. Ela precisava explicar uma transformação. Como alguém que fazia parte daquela família poderia chegar ao ponto de destruir justamente as pessoas que tentaram ajudá-lo? Bom, no tribunal a acusação e a defesa apresentaram duas interpretações completamente diferentes sobre a mesma história. Para os promotores, as evidências formavam uma sequência lógica. O relacionamento virtual, os gastos, os conflitos dentro de casa, o momento em que os pais decidiram cortar o apoio financeiro e depois a morte de 3 pessoas da família. Para a acusação, essas peças juntas mostravam o motivo e a oportunidade. Mas os advogados de Grant apresentaram outra visão. Eles argumentaram que problemas pessoais e financeiros não transformavam automaticamente alguém em um assassino. Sim, questionaram a interpretação das evidências e lembraram aos jurados que uma condenação criminal exigia provas.
além de uma simples suspeita. A defesa afirmou que o caso contra Grant era baseado principalmente em circunstâncias e interpretações dos acontecimentos. Depois de analisar todas as evidências apresentadas durante o julgamento, o júri chegou a uma decisão. Grant Amato foi considerado culpado pelas mortes de Chad Amato, Margaret Amato e Cody Amato. Ele recebeu uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Para aqueles que acompanhavam o caso, a decisão trouxe uma resposta judicial, mas não apagou a pergunta que permaneceu desde o início: como uma sequência de escolhas e conflitos chegou a uma tragédia como aquela? Bom, gente, o caso Grant Amato não ficou marcado apenas pelo crime, ele ficou marcado pelo caminho que levou até o crime. Uma história que começou com uma conexão criada pela internet, uma relação que, segundo a investigação, ocupou cada vez mais espaço na vida de Grant. Uma família tentando intervir e uma tragédia que deixou 3 pessoas mortas e muitas perguntas. A internet pode aproximar pessoas, pode criar amizades, pode criar relacionamentos, mas este caso mostrou como uma realidade virtual, quando misturada com outros fatores pessoais e emocionais, pode se tornar parte de uma história muito mais complexa. No fim, talvez, a pergunta mais difícil não seja apenas quem foi o responsável, mas em que momento uma pessoa deixa de enxergar a realidade ao seu redor. Bom, gente, é isso pro caso de hoje. Se você ficou aqui comigo até o final, muito obrigada. Eu sei que vocês não largam minha mão. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa um like, por favor, que isso ajuda na divulgação do canal para que a gente junto consiga crescer esse canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau! Vai, Marley, mia? Você adora miar nos vídeos. Meu gato adora miar, no começo, no meio e no fim. Vai, fala com eles. Ó, escutaram?